12 de novembro de 2015. É dia do maior clássico do planeta entre seleções. Seleção brasileira já está em Buenos Aires para a partida de logo mais contra a Argentina pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. E o técnico Dunga não confirma nem Neymar como titular. Sem trio ofensivo, Tata Martino aposta em Higuaín contra o Brasil e pede cuidado com contra-ataques. Com a saída de Doriva, Milton Cruz é o homem forte do futebol são paulino até o final dessa temporada. E ainda todos os detalhes sobre o desmanche que o São Paulo poderá sofrer em 2016. Em péssima fase no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras embarca nesta noite para Atibaia, onde vai fazer um período de treinamento até a véspera da partida contra o Atlético Paranaense, marcada para quarta-feira em Curitiba. FIFA divulga a lista final dos candidatos à presidência. Francês Michel Platini fica de fora. E as notícias do Corinthians, diretamente do CT Joaquim Grava. 3, 2, 1, chegamos com o Gazeta Esportiva. Muito boa noite. O programa começa falando daquele que é considerado um dos maiores clássicos da história do futebol mundial. Argentina e Brasil entram em campo daqui a pouquinho, às 10 horas, em Buenos Aires, pela terceira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. A seleção brasileira aposta no bom retrospecto de Dunga, que nas últimas 5 vezes que comandou a equipe contra os nossos irmãos, venceu 4 jogos e empatou 1. Já o técnico Gerardo Martino tem uma série de desfalques. Tata Martino, né? Gerardo, Tata é apelido. Tata Martino. Gerardo Martino é um nome oficial. Tata, que ninguém fala. Todo mundo fala. Ele tem uma série de desfalques, mas vai contar com o apoio do torcedor, que vai lotar o Monumental de Nunes para conseguir uma importante vitória. Roda. Argentina e Brasil chegam pressionados à terceira rodada das eliminatórias sul-americanas para o Mundial de 2018, na Rússia. Nossos hermanos começaram muito mal o torneio classificatório, com derrota em casa para o Equador e o empate sem gols contra o Paraguai em Assunção. Para piorar, o técnico Tata Martino mais uma vez não poderá contar com Lionel Messi, em fase final de recuperação de uma lesão no ligamento do joelho esquerdo, e com Sérgio Agüero, que sofreu um estiramento na coxa esquerda justamente na derrota diante do Equador. O treinador também teve desfalques na defesa. O zagueiro Garay e o lateral Zabaleta estão fora por lesão. O clima de apreensão é tão grande que a Associação de Futebol Argentino chegou a pensar em transferir o jogo do Monumental de Nunes, em Buenos Aires, para alguma cidade do interior, onde a pressão seria menor, mas acabou desistindo. Do lado do Brasil, a situação é um pouco menos turbulenta, mas está longe de ser confortável. A derrota na estreia diante do Chile, em Santiago, e a vitória por 3-1 sobre a fraca seleção da Venezuela não empolgaram tanto a torcida como a crônica esportiva, deixando o trabalho de Dunga em xeque. A boa notícia para o treinador da seleção brasileira é a volta de Neymar. E se a falta de tempo para treinamentos é um problema de quase todas as seleções nessas eliminatórias, Dunga pode ter no Corinthians a solução para melhorar o entrosamento. Com Cássio, Gil, Elias e Renato Augusto convocados, a utilização desses jogadores talvez dê ao time canarinho um estilo de jogo mais coletivo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Historicamente, Brasil e Argentina, sem dúvida, sempre foram grandes rivais dentro de campo. Mas o lado argentino sempre prevaleceu um respeito muito grande à maneira de jogar do brasileiro. E, por outro lado, por aqui também, a Argentina sempre foi um adversário temeroso, né? Ainda mais por conta da rivalidade, tem essa história, ganhar da Argentina é muito mais gostoso, perder da Argentina é muito mais doloroso. Eu não vejo muito dessa forma. De qualquer forma, pelo contexto, a gente tem falado isso durante a semana, pelo contexto, por tudo que a gente tem acompanhado nos últimos meses, até porque não dizer anos, a Argentina seria naturalmente favorita no jogo de hoje, por jogar em casa e por ter mais time. Acontece que desde que saiu o Sabeja, a Argentina não conseguiu se acertar.
Não conseguiu se acertar. Fez alguns bons amistosos, chegou a golear a Alemanha na Alemanha por 4-2, mas nas eliminatórias, por exemplo, decepcionou. Perdeu em casa para o Equador, depois empatou fora com o Paraguai e está com a corda no pescoço. Mesmo ciente de que a seleção brasileira também não encanta, foi eliminada pelo Paraguai nas quartas de final da Copa América, nas eliminatórias perdeu do Chile tomando totó, da Venezuela tomou sufoco em alguns momentos, não fosse o gol do William no começo do jogo, também não sei se venceria. Mas apesar desse começo ruim também da seleção, eu acho que o momento e o clima favorecem a seleção brasileira. Não vou ficar nem um pouco surpreso se o Brasil voltar de lá com uma vitória. E, sinceramente, acho que o Brasil não perde hoje. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você. Boa noite ao Celso, a Michele. Eu quero dizer que concordo plenamente com você, Celso, mesmo sabendo que se o Brasil ganhar, eu estarei ouvindo você fazer sniff, chorando pela derrota da Argentina. Mas acho muito mais fácil o Brasil ganhar da Argentina lá no Monumental de Núñez do que essa mineradora aí pagar 250 milhões de multa, viu? Porque eu não vi ninguém até hoje, eu não fiquei sabendo, ninguém que tenha pago multa da ANAC, do IBAMA, da CETESB, do governo federal, do PROCON. Multas altas, porque o cidadão comum, quando é multado, tem que pagar. Vote na enquete que está no ar no site Gazeta Esportiva. Essa enquete está no ar desde domingo, teve uma votação muito grande. A gente quer saber se a seleção brasileira vai conseguir vencer a Argentina na partida de hoje. Pascoal acha que não. Pascoal, nossa câmera 3. E os nossos telespectadores, depois eu falo dos telespectadores. Godoy, vence hoje? Vencemos, é o meu voto e o voto do Vladimir e do Zé lá do Vizinhança. Vamos arrebentar a Argentina lá dentro. Chora, Celcinho! Achei que você ia falar outra coisa. Celso. Cici, da Brasil. Olha, Celso Cardoso, depois não quer que fala, né, que ele é argentino. E os telespectadores acham que não dá Brasil, 66% dos votos. Acho que dá Brasil, sim. Foi o argentino que votou aí. Foi o argentino que votou. O Celso fica votando um monte de não. Eu acabei de falar que eu acho que vai dar Brasil. Você fala uma coisa, mas você sente outra. Não. Minha credibilidade não vem comprometer, não. O que eu falo aqui é o que eu acredito. Quer ficar de o que você sente no seu coração? Claro, é óbvio. Você me ama? Não. Olô. Aí. Ao vivo tem desses problemas. Não sabe improvisar. O cara que não tem o menor traquejo. Confira agora como foi o último treino comandado pelo Dunga antes do embarque para Buenos Aires, que eu vou me acertar com o Celso aqui. Reportagem do Esboril. O momento de Neymar é espetacular. O jogador está arrebentando no Barcelona. Faz gols que certamente entrarão para a história. E finalmente está de volta para vestir a camisa da seleção brasileira depois de cumprir suspensão. O atacante está tão bem que, na opinião do treinador da seleção, está melhor que Messi e Cristiano Ronaldo. Bom, se nós fizermos um ranking por números, por estatística, né, o Neymar está demonstrando que está tendo um aproveitamento superior, né? O Messi machucou recentemente, o Cristiano Ronaldo, talvez pelo ano anterior, a gente tem uma cobrança, uma expectativa muito grande em ele repetir o que ele fez no ano passado. E o Neymar vem num crescimento constante desde que chegou ao Barcelona, né? E agora a cobrança sem o Messi no Barcelona, ele tem correspondido à expectativa. Então ele está num bom momento. E olha que no treino ele mostrou isso. Nem mesmo o momento instável vivido pela seleção brasileira dentro de campo tira a confiança de quem está por aqui. Todo mundo tem que vestir a camisa e torcer por esse time. Tem-se uma desconfiança normal em tudo que acontece no Brasil, independente se futebol ou não, e no mundo também. Então as pessoas têm uma expectativa, têm uma cobrança, né? mais do que normal. A gente tem que saber trabalhar com isso. Torno a repetir, duvido e aposto que o torcedor brasileiro torça contra a seleção brasileira. Logicamente,
pode estar insatisfeito com uma coisa ou outra, mas duvido que a seleção brasileira é que nem um filho. Você pode reprovar teu filho, pode dar bronca, mas jamais vai deixar de amar teu filho. O técnico Dunga não quis nem confirmar os 11 titulares que irão enfrentar a Argentina hoje em Buenos Aires. Mas na cabeça dele já está tudo esquematizado. Talvez a dúvida para a gente que não está lá dentro fique mesmo no meio-campo e no ataque da seleção. Ricardo Oliveira pode ficar com a vaga, ou ainda Douglas Costa na frente ao lado de Neymar, fazendo com que Oscar saia da equipe. O importante é que todos podem jogar e devem representar bem a camisa da seleção brasileira. Com todos os números a favor, sabemos reconhecer o potencial do time adversário. A Argentina joga em casa, tem outros grandes jogadores dentro do seu plantel, nos melhores clubes da Europa. A Argentina foi vice-campeã mundial, tem um trabalho aí de 10 anos dentro da seleção, quase os mesmos jogadores, né? Então isso já demonstra a dificuldade. Se tratando de seleções, você tem que... Não tem favoritismo de um ou de outro, porque falta um jogador ou porque falta outro. Todas as seleções têm jogadores de reposição. O último treinamento da seleção brasileira foi na Arena Corinthians. Toda a preparação antes do jogo contra a Argentina se deu no centro de treinamento do Timão. De ponta, alta tecnologia. Os 4 jogadores corintianos se sentem em casa. Agora, quem é de fora, principalmente de clubes rivais, acaba tomando aquela zoeira. Para nós é muito bom, muito gratificante. Sempre rolam, né, as brincadeiras. A gente fala para o pessoal do Santos ficar à vontade, que eles não têm essa estrutura toda lá embaixo. Mas a brincadeira que faz parte. A gente espera que esses bons ares que a gente tem no Corinthians aqui, a gente possa estar levando para a seleção. Na Argentina, o desafio do técnico Tata Martino é definir os substitutos de Tevez, Agüero e principalmente Messi. O técnico da Argentina, Gerardo Martino, disse ontem em entrevista coletiva que espera uma sequência de jogos difíceis pelas eliminatórias. Hoje, no Monumental de Núñez, o time albiceleste vai medir forças com a nossa seleção. E na terça-feira, os argentinos encaram a Colômbia fora de casa. São dois equipos que têm na similitud. Brasil e Colômbia são duas equipes com grandes jogadores. Eu acredito que serão duas partidas distintas. Em relação aos brasileiros, vejo um confronto em que eles vão usar bastante o contra-ataque. Já diante dos colombianos, não. Creio que eles virão para cima e nós temos que ser capazes de fazer essa diferenciação. Só assim saberemos como implantar nosso jogo, afirmou o treinador. Pouco mais. Assim que estará em nós ler bem essas duas situações totalmente diferentes e ver de que maneira nós podemos fazer-nos cargo do partido. Ainda sem poder contar com Messi machucado, Martino aposta no retorno de Higuaín ao setor ofensivo. A ausência de Leo sempre está diretamente ligada. O desempenho do time está sempre atrelado a Messi. Se ganharmos, não existe mais a tal Messi dependência. Se perdermos, somos dependentes dele. Mas a verdade é que, ganhando ou perdendo, a ausência do melhor jogador do mundo não deixa de ser importante, concluiu o comandante argentino. Não pode deixar de ser importante. Não tem como não falar de Messi dependência. Tudo bem que o time argentino, do meio para frente, é um time bom. Mas é simplesmente o melhor jogador do mundo. Assim como o Brasil é dependente do Neymar. Acho que são dois jogadores com capacidade de desequilibrar. E assim também é no Barcelona. O Barcelona tem um timaço, mas quando não joga o Messi, o time sente. Quando não joga o Neymar, o time também sente. É algo natural e não dá para lutar contra, Godoy. Não pode. Mesmo que estes grandes jogadores não joguem na seleção tudo aquilo que eles apresentam no clube, mas são jogadores diferenciados e não tem como abrir mão do talento individual de um Messi, de um Neymar. Ainda eles são importantíssimos e titulares absolutos das respectivas seleções.
Além de Argentina e Brasil, mais 4 jogos completam a terceira rodada das eliminatórias sul-americanas. Bolívia e Venezuela estão se enfrentando neste momento em La Paz. A Bolívia está vencendo o jogo por 1-0. Logo mais, às 7 horas, Equador e Uruguai se enfrentam no Estádio Olímpico em Quito. Às 9h30 tem Chile e Colômbia no Estádio Nacional de Santiago. E na madrugada, de sexta para sábado, Peru e Paraguai entram em campo 00h15 no Estádio Nacional do Peru, em Lima. O assunto agora é o líder Corinthians. O nosso contato é com o repórter Felipe Sboril, que está neste momento no CT Joaquim Grava acompanhando mais um treino do Timão, que só vai entrar em campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Vasco em São Januário. Cadê o Sboril? Ele está do lado do atacante Luca, é isso? Boa noite, Sboril. Boa noite, Michele, Godoy, Celso Cardoso, o pessoal acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente fala ao vivo aqui do Centro de Treinamento do Joaquim Grava. O treino do Corinthians aconteceu na tarde desta quinta-feira, com a presença do Luca, que conversou com a imprensa nesse momento e fala com a gente ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. Boa noite, Luca. Boa noite. Prazer estar falando com vocês. Legal, você saiu do banco, fez o gol, está vivendo um momento de glória aqui no Corinthians, o gol que deu a vitória no final de semana contra o Coritiba. O gol mais especial da sua carreira? Sem dúvida nenhuma, é um gol muito importante, estou muito feliz com tudo isso, mas sem a ajuda dos meus companheiros, da minha comissão técnica, eu não teria conseguido. Então, mas eu prego mais também a humildade, o pé no chão, para que eu possa continuar com grande conquistas aqui no Corinthians. O jogo mesmo só na próxima quinta-feira, dia 19, contra o Vasco da Gama. Jogo quando vocês podem até levantar a taça de campeão, né? Em São Januário. Você gostou dessa decisão ou não? Independente da escolha de estádio, de onde a gente vai jogar, a gente tem que ir com força total. Respeitar o Vasco está vindo num momento bom do campeonato e se a gente não for forte, se a gente não competir, podemos sair de lá com o que a gente não quer. Então, vamos com força total para que possamos conseguir o nosso objetivo. Vou te colocar numa sinuca de bico agora, vamos ver. Você prefere ser campeão em São Januário contra o Vasco ou contra o São Paulo na Arena Corinthians na outra semana? Eu prefiro ser campeão o mais rápido possível, independente do adversário, de estádio, onde for. Eu quero ser campeão e a oportunidade está aí. Então, é quinta-feira e a gente está preparado, estamos nos preparando para conseguir isso, então vamos firme aí. Legal, obrigado pela participação aqui no Gazeta Esportiva, prazer falar com você e sorte que vem o título logo então, né? Muito obrigado, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Legal, obrigado. Agradecendo ao Luca, assessoria de imprensa do Corinthians também, ajudando a gente aqui no centro de treinamento, trazendo a palavra do Luca depois deste treinamento do Corinthians nessa quinta-feira, aqui no CT do Parque Ecológico. O Corinthians treinou levemente, jogo só na próxima quinta-feira. Hoje todo mundo vai ficar ligado na seleção brasileira, que enfrenta a Argentina, mas hoje à tarde uma notícia um pouco diferente nos bastidores deu conta da renovação de Ralf. O superintendente de futebol do Corinthians, André Sanches, publicou em uma rede social falando sobre a renovação do jogador, que ele está pedindo muita grana. O contrato dele vai até dezembro deste ano. E eu conversei com ele nos bastidores do Mesa Redonda, ele participou do Mesa Redonda no último domingo, não é? E a gente fez uma entrevista rápida com ele antes de entrar no Mesa Redonda. Ele me disse que a renovação está sendo encaminhada, as reuniões estão acontecendo, mas que os empresários do jogador não podem pisar aqui porque são personas não gratas. Eles colocaram o Corinthians na justiça por causa de um dinheiro devido e o Corinthians sabe que deve, vai pagar, mas enquanto essa negociação não sai, os dirigentes não entram por aqui. O Andrés se disse bastante chateado com eles, os empresários do Ralf. Amanhã o Corinthians realiza um jogo treino aqui no CT, viu, Michele? Contra o Red Bull, amanhã à tarde. E a gente traz todas as informações do Corinthians amanhã também aqui no Gazeta Esportiva. Combinado, Michele? Combinado, Felipe Sboril. Muito obrigada por todas as informações. Bom trabalho, bom descanso para você. Celso. Então, o Corinthians vive aí a perspectiva de confirmação desse título, né? Porque o título é corintiano, não se discute isso. A questão é saber quando, né? Só uma questão de tempo.
Eu imagino que seja realmente agora contra o Vasco, independentemente do resultado do Rio. Por quê? A gente vai falar do São Paulo daqui a pouquinho, mas acho difícil que o Atlético Mineiro consiga vencer o São Paulo aqui no estádio do Morumbi. Obviamente, se o Atlético vencer o São Paulo e o Corinthians empatar no Rio, matematicamente o título ainda não estará definido. Mas eu não creio nisso não, Godoy. Acho que se define nesse final de semana. Muita gente, muito corintiano lamentou, né, de não ter acontecido no final de semana passado, mas eu acho até melhor, nada como uma comemoração em campo. E se tiver que acontecer, que aconteça mesmo no Rio de Janeiro. É claro que não será. Competição por pontos corridos é isso, não dá para você definir onde vai ser a final. E nesse sistema com poucos ingressos à disposição da torcida adversária, o Corinthians sendo campeão no estádio do Vasco da Gama, a torcida corintiana não vai fazer a festa lá. É apenas uma minoria que estará presente. Mas eu acho que o Corinthians perde para o Vasco, só que o São Paulo vai ter muita dificuldade, mesmo com o Milton Cruz, para poder vencer o Atlético Mineiro. Então, pode ser que a final fique aí diretamente no confronto Corinthians e São Paulo. Para o título ser definido no jogo Corinthians e São Paulo, tem que acontecer o seguinte: o Corinthians empatar ou perder, empatar ou perder, e o Atlético Mineiro ganhar do São Paulo. Não, se o Corinthians empatar, ele já é campeão. Não. Não tem jeito. Não. Matematicamente. É campeão se o Atlético empatar. Matematicamente. Mas aí 12 pontos de. Sim, mas matematicamente não dá, entendeu? Essa é a questão. Certo. Matematicamente não é. Oficialmente não é. Tá certo. Então. Tá certo. Mas é. Hora de falar do São Paulo, que mesmo com chances de conseguir uma vaga na Libertadores, deve sofrer uma grande reformulação para a próxima temporada. Veja as informações na reportagem de Adriano Dolfi. O São Paulo vai terminar o ano sem nenhum título. A vaga para a Copa Libertadores ainda é uma possibilidade. Certeza é que no próximo ano o time deverá passar por uma grande reformulação. A gente esse ano não conseguiu títulos e ano que vem temos que brigar por títulos, porque o São Paulo é time grande e não pode ficar fora de competições como essa, então temos que brigar por título ano que vem. A primeira grande mudança será aqui, no gol do São Paulo. Depois de 25 anos no clube, o goleiro Rogério Ceni anunciou a data da sua aposentadoria. Será no dia 11 de dezembro, numa partida festiva entre os campeões mundiais pelo clube. O capitão do time ainda está lesionado. Denis, por enquanto, será o dono da camisa titular. O setor que mais preocupa é o ataque. O contrato de empréstimo de Alexandre Pato, artilheiro da temporada, está terminando e a diretoria já avisou que não tem dinheiro para contratá-lo. O ciclo de Luiz Fabiano, um dos maiores artilheiros da história do clube, também está se encerrando. Paulo Henrique Ganso, que custou 16 milhões de reais aos cofres do São Paulo, interessa ao Santos. A perspectiva é de um desmanche, sem o nome do novo treinador para o ano que vem. Milton Cruz, por enquanto, dirige o time até o final do Brasileirão. Sabemos que o Doriva foi demitido faz poucos dias, então a solução vai ser o Milton e vamos em busca das vitórias. O nome do interino, para mais uma vez ser efetivado, agrada o elenco. Sabemos que o Milton tem capacidade para isso, já demonstrou isso. E vamos ver essa opção da diretoria, vamos ver o que vai fazer em 2016, mas se ele ficar no comando, seja bem-vindo, se não, trazer outro também, que seja bem-vindo também. Eu acho curioso, Godoy, não sei o que você pensa a respeito, falar em desmanche. O desmanche já aconteceu na temporada. São Paulo perdeu o Denilson, perdeu o Souza, perdeu o Malcom, perdeu o Maicon, perdeu um monte de gente durante o trabalho. 7, 8 jogadores, entre eles 4, 5 titulares. Agora, não vai ter o Luiz Fabiano, não vai ter o Alexandre Pato, não vai ter o Rogério Ceni e talvez não tenha o Paulo Henrique Ganso. O São Paulo precisa realmente retomar, recomeçar.
Mas a contratação de um treinador, ela tem que ser feita o mais rápido possível, para que esse planejamento seja feito a tempo de fazer as contratações e já começar a pré-temporada. Não adianta nada o técnico se apresentar e aí durante a temporada vai contratando. O que ele perdeu de mais importante, foi a vergonha. A vergonha na cara de alguns dirigentes, cara. Isso que expôs o São Paulo ao ridículo e continua expondo o São Paulo ao ridículo com essas decisões equivocadas, tanto para contratar quanto para dispensar, por revanchismo, por vingança, não é? Não por incompetência das pessoas, até porque se você contrata um funcionário incompetente, o incompetente maior é você que contratou um funcionário incompetente. Então, o que o São Paulo perdeu foi a vaidade e a vergonha na cara de alguns dirigentes, Recuperando a vaidade, a vergonha na cara, a dignidade administrativa, o São Paulo voltará a ser grande novamente. Mandar um beijo para o seu Agenor, que mandou chocolates hoje para a nossa equipe. Os nossos câmeras hoje estão todos bem alimentados com chocolatinhos. Um beijo para o senhor e para os seus sobrinhos que fazem aniversário hoje, seu Agenor. Ô, Bárbara, deixa eu só dar uma notícia rapidinha aqui, curiosa, que o Marco Polo Del Nero, presidente da CBF, ele entrou com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para ele não ser preso durante o depoimento dele à CPI do futebol no Senado. E acontece, ele quer uma garantia de não ser preso e quer também o direito de permanecer calado, de estar acompanhado de um advogado, e ele não quer assinar o termo de compromisso de só dizer a verdade na CPI. Agora, o detalhe é que ele ainda nem foi convocado para depor na CPI. E tem uma proposta de convocação dele, né? E agora ele justifica que não viaja para fora do Brasil porque ele está participando, está ocupado com a CPI do futebol. Só que quando ele for chamado a participar da CPI do futebol, ele pede para se manter calado e pede para não ter o compromisso de dizer a verdade. Gente, você está falando a notícia, eu não vou contra a notícia, né? Mas é a primeira vez na minha vida, talvez o meu conhecimento jurídico seja realmente muito raso, mas é a primeira vez que eu vejo um pedido de habeas corpus de um cidadão que não foi preso. Mas quem tem o rabo preso, só o rabo preso, já providencia o habeas corpus. Só por garantia? Será que dá para pedir um e deixar guardadinho? Assim? Tem. Aí nós temos aí o negócio da CPI. A CPI não tem poder de polícia, mas eu vou falar uma coisa para você. Não podemos esquecer que domingo passado no Mesa Redonda... São tal de vender habeas corpus por aí, né? Domingo no Mesa Redonda, o que o Andrés falou? Que ele não termina antes do fim do ano, ele dança. O Marco Polo dança antes do final do ano e não termina o mandato dele. O Andrés disse, eu estou tentando lembrar direitinho aqui, mas se eu não me engano tem alguma coisa a ver. Ele falou. Ele se ferra, o Marco Polo se ferra antes do fim do ano. E o Andrés está sabendo, porque as más línguas dizem que o Andrés passou belas informações para Romário. Para Romário. E justamente sobre isso que você falou, de entrar com habeas corpus antes, né, de estar preso, ele justifica dizendo o seguinte, que ele passou a ser tratado como investigado e não mais como testemunha dessa comissão, e outro motivo também é a postura do senador Romário, que é o presidente da CPI, nas entrevistas, que afirma que um dos objetivos dessa comissão é prender o presidente. Mas se ele não CBF. Deve nada, não tem por que ficar Quem não deve, não teme. Claro. E vem cá, assinar o compromisso de dizer a verdade, nada mais que a verdade? Dizem que dever faz parte da credibilidade. Tinha que ser. Principalmente no comércio. Eu devo porque eu tenho credibilidade, né? Senão você não tem crédito, crediário. Agora, em termos de CPI, quem deve, tufi. Campeonato Paulista, a Federação Paulista de Futebol prorrogou a decisão sobre a inclusão ou não do Água Santa na Série A1 do estadual. Ontem, torcedores do clube de Diadema fizeram uma manifestação para que o time dispute a primeira divisão do Paulistão e eles prometem continuar até que o clube seja aceito pela federação. Veja na reportagem do Osmar Garrafa.
O drama do Água Santa disputar pela primeira vez a Série A1 do Campeonato Paulista continua, em virtude da queda das arquibancadas, que estavam sendo construídas no estádio municipal, a fim de atender à exigência da Federação Paulista de Futebol, para que o clube tivesse acomodação mínima de 10 mil lugares, colocou a participação do Água em ameaça. E o torcedor resolveu sair às ruas. Se precisar dar um abraço na Federação Paulista e botar para correr todos aqueles que traírem essa cidade, nós vamos fazer. Se tirar a vaga nossa, o que vai acontecer? Eu falei, primeiro que não vai tirar. Agora, se tirar, o bicho vai pegar! E se tiver alguma negativa, esse povo, essa cidade vai se movimentar em prol do Água Santa. E nós vamos fazer uma carreata imensa que vai de Diadema até a porta da federação. A decisão da Federação Paulista de Futebol, que estava programada para essa quarta-feira, foi adiada para a próxima semana. E claro que a ansiedade tomou conta de toda a cidade de Diadema. Time que conseguiu 3 acessos consecutivos, cara. Agora ficar de fora da primeira divisão, acho sacanagem com o torcedor do Água Santa e com o Diadema, né? A expectativa é que o pessoal tenha um bom senso, né? Que foi ganhado no campo e aí o motivo de não caber torcida ou não, isso é independente, né? A torcida nós temos. Agora vamos ver a cabeça deles lá como é que fica, né? O secretário municipal de esportes de Diadema teme que a decisão da federação acabe sendo política e não técnica. Se não der o aval ao Água Santa, é política. Tecnicamente, o Água Santa ganhou dentro de campo. Vamos falar do Palmeiras agora, que inicia hoje um período de concentração em Atibaia, no interior paulista. O Verdão tenta recuperar o bom futebol e retomar a confiança do grupo. O repórter Fernando Gavini acompanhou o último treino na academia antes da viagem. Em péssima fase no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras embarca nesta noite para Atibaia, onde vai fazer um período de treinamento até a véspera da partida contra o Atlético Paranaense, marcada para quarta-feira em Curitiba. Todos nós entendemos que não falta 20 e poucos dias para acabar o ano aí para a gente. É importante para esse final de campeonato. Temos uma final pela frente também aí. E quanto mais a gente pudesse fechar entre a gente, jogadores, comissão, é importante. E vez passada, eu não estava aqui ainda, que a equipe foi para lá. Quando voltou de lá, teve uma sequência boa de vitórias. Então, tenho certeza que vai dar certo. O Palmeiras luta para reencontrar o bom futebol. O time perdeu 5 dos últimos 6 jogos que disputou no Campeonato Brasileiro e ficou longe do G4. Está 6 pontos atrás do 4º colocado. O grande objetivo do clube para esta temporada é conquistar uma vaga na Libertadores. E faltam apenas 6 jogos para o ano terminar. 4 pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil, os 2 da final da Copa do Brasil. Portanto, o Palmeiras não pode mais perder tempo e tem que reagir. Perdemos 5 jogos de 6, então não pode. Temos que ir o mais rápido possível ter que ganhar. A equipe do Palmeiras tem que ganhar, porque nós temos um elenco bom. Nosso elenco é bom. E tudo preocupa, né? Igual falou, está chegando no final do campeonato, resta só 4 jogos. Então tem que ser a partir do próximo jogo já. Não dá para deixar para depois, tem que ser agora. Godoy, tenho procurado manter muita serenidade para analisar o Palmeiras. Vem dizendo já há um tempo que é um time em formação, para o ano que vem. O ano que vem, sim, é time para brigar por títulos. Mas confesso que não há como esconder a minha decepção com o Palmeiras. Porque embora seja um time para o ano que vem, para brigar por títulos, talvez até ganhar a Copa do Brasil diante do Santos. Não é o favorito, mas pode até acontecer. Mas no Campeonato Brasileiro a campanha ela é decepcionante. Ou seja, nos últimos 6 jogos, perdeu 5. Não tem explicação. Sabe, não, por mais que... E o Marcelo, você percebe que depois da coletiva teve que se repetido muito, tem falado praticamente as mesmas coisas. Mesmo que você pese a ausência de jogadores como Arouca, o Robinho ficou muito tempo, o Gabriel que faz uma falta danada, o Palmeiras contratou praticamente 2 linhas. Né? Ele contratou 20 jogadores, para montar dois times. Então, sabe, mesmo que faltem alguns jogadores, isso mostra que as contratações não foram tão eficazes, não foram tão bem feitas como se imaginava. Então, e mesmo assim, com essa oscilação imensa que o Palmeiras tem, disputou o título paulista, mesmo que
o técnico fosse outro, mas disputou o título paulista e está disputando o título da Copa do Brasil e até poucos jogos estava em condições de chegar entre os 4 ou 5 aí que era o que se esperava do Palmeiras, Libertadores. Né? A expectativa que se criou em torno do Palmeiras foi uma expectativa enorme. Tanto é que palmeirenses como o Tadal, o Valquírio Love Fan, o meu primo Felipe, estão desapontados. Por quê? Porque criou-se uma expectativa. Ainda aumentou a expectativa mais quando contrataram um técnico bicampeão. E o técnico bicampeão já, como a gente fala lá em Bálsamo com o João Beleza, o técnico está desacursoado, está desanimado, está entregando os pontos, está perdendo o comando e é fácil perceber isso no semblante do técnico, na postura do técnico na área técnica, ao lado, no campo, comandando os seus jogadores. Então a gente percebe que internamente o problema é internamente o relacionamento deste grupo heterogêneo não está legal. E não serve a desculpa, Celso, não serve a desculpa de, porque tem alguns jogadores que não vão ficar, vão embora e já abandonaram ou largaram. Se esses jogadores estão com essa postura, com esse comportamento, afastem porque são laranjas podres, vão contaminar, estão contaminando o resto do grupo. E tem outra coisa também, aí para os imediatistas de plantão. O Oswaldo, na minha opinião, fazia um bom trabalho. Porque não serve, o que o gerente de futebol não gosta, mandaram embora. Aí assumiu o Marcelo, o Palmeiras logo chegou em 4º lugar. O problema era técnico. E isso mostra que nunca foi o treinador o problema do Palmeiras. 4º colocado no Brasileirão, finalista da Copa do Brasil, grandes chances de conquistar uma vaga na Libertadores. É nesse clima que os jogadores do Santos, do Rodolfo Gamberini, seguem se preparando para o confronto contra o Flamengo na quinta-feira, dia 19, na Vila Belmiro. Treino à parte, a diretoria alvinegra já começa a pensar na próxima temporada. E o nome da vez para reforçar a equipe é Paulo Henrique Ganso. O presidente Modesto Roma Júnior evita falar numa possível negociação, mas ninguém na Vila descarta o retorno do jogador. Até mesmo a procura de um possível investidor para bancar essa contratação está em pauta. Outro fator favorável para o retorno dele é a boa relação que ele teve com o técnico Dorival Júnior em 2010, quando a equipe santista conquistou o título do Campeonato Paulista. O momento agora é esperar para ver, né? Seria uma boa, Celso? Pode ser. Ganso no Santos? O Ganso, para mim, também é outra decepção. Você não vai falar que você apostava nele, que ele era melhor que o Neymar? Tá? Não sei, a audiência rotativa pode ser que alguém não tenha ouvido. Audiência rotativa, então fala, Celso. Não, mas não é isso que estava nos meus planos, não. Então fala. O Ganso, ele perdeu muito espaço. Ele era para estava num nível de um Neymar, por exemplo, e hoje sequer consegue se firmar como titular num time como o São Paulo. Pode até voltar para o Santos, mas também não vejo lugar para ele lá, não. Porque, veja só. Saída do Lucas Lima. Então. Mas não pode tirar esse menino de lá, hein? O futebol internacional vai tirar, o mercado exterior vai levar. Mas não dá para comparar, né? Não dá para comparar. O Lucas Lima é um jogador moderno, porque ele avança, ele lança, ele marca, ele apoia. Espetacular. O Ganso, ele continua... O Ganso tem que acordar... Com todo o respeito que merece o Ganso. Com todo o respeito. Eu fico à vontade, porque eu sempre fui um admirador do futebol do Ganso. Mas tem que acordar para a vida. Ele tem que perceber que o jogador de futebol bom não é aquele que dá 1 ou 2 passes bons somente num jogo. É aquele que participa efetivamente dando o sangue, ajudando a marcar, armando. Senão ele vai ficar parado no tempo. É melhor o Santos conseguiu um investidor para manter o Lucas Lima na equipe, não para trazer o Ganso. Destaque de hoje do site Gazeta Esportiva, torcedor do Santos morreu num ataque, palmeirenses são suspeitos aí, o Gerson Ferreira de Lima, de 34 anos, morreu ontem à noite, vítima de um ataque num posto de gasolina na zona leste de São Paulo, que aconteceu no último domingo, tá? Ele morreu ontem, mas o ataque foi no domingo. Ele é taxista, esse torcedor do Santos que faleceu, ficou internado no hospital e foi morto com pauladas na cabeça. Junto dele estava um amigo que contou que eles foram surpreendidos por 2 homens. Esse que faleceu estava com a camisa do Santos, estavam saindo de um churrasco, passaram na loja de conveniência para comprar cerveja. E, bom, pelas imagens é possível perceber que os agressores não trocam palavras e logo partem para o ataque. Vocês têm as imagens e têm a informação completa lá no site Gazeta Esportiva. Não estava com a camisa do Santos? Que morreu, não.
O outro estava com a camisa do colega que foi agredido também com socos e pauladas, estava com a camisa do Santos, mas o taxista não estava com a camisa do Santos. Né? E essa situação está preocupando muito porque a gente está às vésperas aí da final da Copa do Brasil, Palmeiras e Santos, né? Voltamos a falar de São Paulo. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT da Barra Funda acompanhando o tricolor, que vai precisar vencer o Atlético Mineiro na próxima quinta, se quiser continuar sonhando com uma vaga na Libertadores. Milton Cruz já está comandando o elenco tricolor, mas os jogadores ainda não escondem a surpresa da demissão repentina do ex-técnico Doriva. Eu não esperava, né, tão rápido, mas a diretoria optou por isso, a gente só tem que acatar a ordem. A surpresa da saída de Doriva leva também ao incômodo e prejuízo que o elenco vem passando com a repetida troca de técnicos. O São Paulo já está em seu quarto comandante numa única temporada. É difícil, é que você acostuma com o trabalho, logo o treinador vai embora, chega outro, você tem que se adaptar o mais rápido possível. Então a gente temos que fechar o grupo ali, temos que focar a gente ali dentro de campo e pensar nas vitórias. Milton Cruz vai comandar a equipe até o final desta temporada. O novo técnico vai chegar para 2016. E o perfil deste novo treinador, segundo o Thiago Mendes, é uma decisão única e exclusiva da diretoria são paulina. Olha, eu acho que a gente tem que estar preparado para tudo, né? Sabemos que a capacidade, todos os treinadores têm diferentes coisas, né, de treinamento, então nós temos que adaptar dentro do campo ali, temos que adaptar o mais rápido possível. Qual é o resultado da enquete? A enquete deu que não vai dar Brasil hoje. Eu não queria falar isso, mas é o resultado da enquete. Não pode manipular a informação. Põe o seu óculos, põe o seu óculos. 69% dos... 66, Celso. 66% dos Não pode manipular a informação, Celso. Exatamente. Acreditam que a Argentina vai vencer o jogo logo mais. Fala. Participe do 46º curso de técnico do Citrifesp, Sindicato dos Treinadores de Futebol do Estado de São Paulo, do dia 23 ao dia 27. Entre no site lá e faça sua inscrição. Beijo, até amanhã, hein? Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Até já. Fiquem com Deus, ainda é possível. Você sabe que a maré não está moleza, não. E quem não fica dormindo de toca já sabe da situação. Eu sei que dói no coração falar do jeito que falei, dizer que o pior aconteceu. Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu. Dizer que o pior aconteceu. Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu. Você sabe